Olá pessoal, meu nome é Marcos Fernandes, sou consultor de suporte técnico das linhas contábil e fiscal e em nosso webinar de hoje separamos um momento para abordar dois procedimentos inerentes à vida do contador, que é o procedimento do encerramento do exercício, assim como também a emissão e elaboração das demonstrações contábeis. Olá, meu nome é Rosiane, sou consultora de onboarding aqui na Arquivo, das linhas contábil e fiscal, e como o Marco disse, hoje a gente vai abordar um pouco aí sobre a rotina de encerramento do exercício. Antes da gente dar sequência aqui, gostaria de informá-los que nós estamos aqui no chat, então qualquer dúvida vocês podem nos enviar por lá que nós vamos respondê-los. Vamos falar então um pouquinho, sobre o que é o encerramento do exercício. Então o encerramento do exercício ele consiste em zerar as contas de resultado e transferir o lucro ou prejuízo para o patrimônio da empresa, Esse procedimento ele deve ser feito ao final do exercício social da empresa. E aí nós temos também sobre as obrigatoriedades. O Marcos vai falar um pouco para a gente. Então, Rose, antes da gente falar sobre a obrigatoriedade, é importante a gente ressaltar que toda entidade, indiferente da natureza, indiferente do seu porte, é obrigatório manter-se a escrituração contábil. Então, se tratando aí de legislação, a gente tem a lei das SAs, a 6404, que providenciam acerca sobre as obrigatoriedades das demonstrações que devem ser contempladas, assim como também a gente tem as normas brasileiras de contabilidade, que inclusive a partir do ano de 2023 saíram algumas atualizações referentes a empresas de pequeno porte e microempresas também. Então, caso tenha alguma dúvida de qual tipo de demonstração que a empresa ela deve ser emitida, deve ser declarada, então faça aí a sua consulta, junto com a sua consultoria, para que vocês consigam, ao final do processamento do exercício, consigam aí emitir as suas demonstrações contábeis conforme a legislação ou a necessidade da empresa. Certo. Então, a partir desse momento, a gente vai compartilhar com vocês a tela aqui do nosso sistema para que vocês acompanhem com a gente todo esse procedimento que nós vamos mostrar. Nós vamos iniciar abordando as rotinas que impactam no encerramento do exercício. Inicialmente, a gente precisa verificar se há exercício em aberto, se há exercício sem encerramento, exercício anterior. Então, nós podemos selecionar a empresa e verificar. Então, aqui em 2022, que é o ano que eu vou encerrar hoje, ele está em aberto. Eu preciso verificar se 2021 está encerrado. Aqui ele está me falando que eu estou com exercício encerrado parcial. Eu realizei o encerramento trimestral, então ele vai trazer essa mensagem. Eu posso selecionar o ano que eu vou fazer, confirmar. Certo. Então, agora a gente vai verificar outras rotinas. Nós vamos acessar o cadastros de saldos iniciais, contas contábeis. Aqui o sistema ele vai trazer para a gente os valores de ativo, passivo e passivo mais resultados e a gente pode verificar se esse saldo está balanceado ou desbalanceado. É uma forma muito fácil de verificar mesmo, É só a gente vir aqui nesse quadrante de saldos iniciais, grupos de conta e fazer a conferência. Caso tenha alguma divergência, você pode fazer a correção por aqui mesmo. Agora nós vamos verificar o cadastro das contas contábeis. Então vamos acessar cadastros, contas contábeis e verificar se as contas estão devidamente parametrizadas nos seus respectivos grupos e naturezas, com atenção às contas redutoras, porque elas vão impactar na DRE. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta de resultado com a natureza divergente, na hora de emitir o meu demonstrativo de resultado, vai estar divergente lá. Então, muita atenção com esse detalhe. Outra coisa que a gente tem que observar aqui no cadastro das contas é se as contas de patrimônio líquido estão com a flag marcada. Essa flag fica aqui na aba ECD, então é essa flag aqui, conta patrimônio líquido, para que elas, de fato, integrem o seu patrimônio líquido. Então, verificar isso também, porque elas vão impactar na DMPL e DLPA para a ECD, ok? Além disso, nós temos que verificar também se há movimento lançado em cenário cadastrado, incluído pelo usuário do sistema. Isso mesmo, Rose. Então, é necessário a gente se atentar às rotinas de cadastro, verificar se não existe nenhum encerramento de exercícios anteriores sem o devido encerramento,
verificar se os parâmetros das rotinas das contas contábeis estão devidamente parametrizadas para que assim a gente possa executar o processo de encerramento do exercício. Para que a gente possa realizar o encerramento do exercício, basta a gente clicar na opção de processos, encerrar exercício. O sistema, por padrão, ele habilita a tela, né? Como a gente ainda não fez nenhum encerramento, ele informa para a gente que não existem informações para serem exibidas. Nesse caso, para que a gente possa fazer o encerramento, a gente precisa linkar, né, com as opções de anual, trimestral ou outros. Mas antes da gente entrar e detalhar esses campos, a gente vai falar um pouco sobre essa aba prévia da apuração. O que ocorre nessa aba prévia da apuração? O sistema ele vai fazer, né, um pré-encerramento e vai trazer as informações, né, confrontando as contas de receita, menos as despesas e apurando, consequentemente, o resultado. Então, essa opção ela é muito importante ser verificada, porque é a partir dela que a gente vai conseguir identificar se existe algum trimestre desbalanceado, se existe algum movimento, porque hoje, no nosso cenário que a gente está apresentando, vocês podem ter observado que o nosso ativo e passivo está balanceado. Porém, pode haver situações onde estará destacado em vermelho e informando que esse período ou esse trimestre está desbalanceado. Então, por isso é importante seguir as orientações que a Rose iniciou aí para a gente, fazer essa verificação nas rotinas de cadastro, assim como nos exercícios anteriores que estão devidamente encerrados. Abaixo, nessa tela de definições para apuração, você pode ver que a gente possui, né, as formas de encerramento do exercício disponibilizados no NG Contábil. Então, quando eu seleciono o período anual, as contas elas serão encerradas no último dia do ano calendário, no caso 31/12, e geralmente esse tipo de encerramento é utilizado para empresas que necessitam realizar a apuração da base de cálculo para apuração do IRPJ e CSL anualmente. Efetua esse tipo de encerramento. Por exemplo, as empresas que apuram lucro real por meio de estimativa. Eu selecionando a opção agora trimestral, as contas elas serão encerradas no último dia de cada trimestre do ano calendário. Por exemplo, 31/3, 30/6, 30/9 e assim sucessivamente. Esse tipo de encerramento é para as empresas que necessitam realizar a apuração da base de cálculo do imposto de renda, ICSL, trimestralmente. Por exemplo, as empresas de lucro presumido devem encerrar o exercício nessa modalidade. O que é importante a gente destacar nessa rotina, principalmente para apuração trimestral? É importante a gente destacar que a ECD, né, como ela vai fazer a declaração das contas patrimoniais da empresa, ela não valida a forma de encerramento, né, para as empresas de lucro presumido. Então, eu posso enviar uma ECD anual de lucro presumido para a ECD, ela vai acessar e vai conseguir validar o seu arquivo normalmente. Porém, a gente precisa levar em consideração o impacto disso na SF, porque as empresas que precisam fazer o envio da SF, elas fazem a apuração do imposto, né? Então, considerando que as empresas de lucro presumido exigem, né, a apuração trimestral do imposto de renda e da CSL, isso pode, né, realizar o encerramento anual na ECD e no momento de fazer a recuperação dela na SF, isso pode impactar, sendo necessário fazer a transferência do saldo do lucro apurado diretamente no próprio validador. Então, esse procedimento, inclusive, é orientado, né, tanto no manual da SF quanto no manual da ECD. Esse procedimento ele pode ser consultado. E também nós temos a opção Outros. Essa opção Outros ela é utilizada em situações que o encerramento não irá contemplar todo o ano calendário. Por exemplo, quando a empresa inicia as atividades no decurso do ano calendário, quando ocorre também uma extinção ou uma baixa de empresa.
outro ponto importante, pessoal, que é de extrema importância, que caso a empresa ela for extinta, é necessário informar no cadastro da empresa, na aba Dados da Pessoa Jurídica, a data fim de atividade. Com isso, para a gente verificar, é só ir na rotina de cadastros, empresas, irá habilitar a tela e o campo que precisa ser preenchido é o campo de término da atividade. Por que é necessário fazer essa marcação? Porque quando eu fizer a emissão e a elaboração dos meus relatórios, sem essa data fim informada, o sistema vai considerar de uma forma em geral o período anual, 31/12. E como eu estou falando de extinção, ela tem uma data definida no qual a empresa ela foi baixada. Então isso também é muito importante a gente avaliar. Voltando para a rotina de encerramento de exercício, a gente tem o quadrante aqui logo abaixo, definir contas contábeis. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre essa flag que está oculta aqui, que na verdade ela só será habilitada quando a empresa ela possuir filiais, que é encerrar matriz e filiais em contas diferentes. Se nós tivéssemos aqui uma empresa filial cadastrada, esse campo ficaria habilitado e seria possível realizar a marcação e fazer o encerramento do exercício em contas diferentes, para matriz e também para a filial. E aqui logo abaixo a gente tem a opção de definir contas contábeis. Esse campo ele é muito importante porque a gente tem que levar em consideração alguns fatores para que a gente possa informar essas contas contábeis nesses campos. Por exemplo, conta de resultado do exercício. Essa conta ela só será utilizada caso a empresa ela possui algum sistema auxiliar de encerramento, ou seja, ela faz o controle auxiliar, né, para que as contas de resultado, tanto de receitas e despesas, sejam encerradas por meio da conta de resultado do exercício e, consequentemente, ela fará o encerramento da conta de lucro e prejuízo, pois essa conta ela é obrigatória ser informada. Então, recordando, a conta resultado do exercício ela é facultativa, claro, a empresa só vai informar se ela possuir aí, no caso, um sistema auxiliar de encerramento, lembrando que essa conta ela só será habilitada a partir do momento que lá no cadastro da conta contábil o grupo de contas estiver com a natureza outras. Se ele não tiver com a natureza outras, nenhuma conta será apresentada nessa conta de resultado do exercício. Então, por isso, é importante nos atentar para esse procedimento, que inclusive o sistema oferece também um recurso para que possa ser utilizado a fim de nortear, de orientar de como que é o processo e do encerramento do exercício. E logo aqui abaixo, a gente tem a opção, né, de apurar apropriações. Com essa opção marcada, é quando a empresa utiliza apropriações gerenciais, por exemplo, centro de custos, centro de resultados e unidade administrativa. Essa outra opção, bloquear lançamentos anteriores, marcando essa flag, o sistema realiza o travamento de movimentos em períodos anteriores ao informado. Então, se eu estiver encerrando o ano de 2022 e marcar essa opção, ele consequentemente vai fazer o encerramento do ano de 2021, né? Ele vai bloquear esses lançamentos dos períodos anteriores. Então, para que a gente possa realizar o encerramento do exercício, basta eu selecionar a opção que mais atende aí à necessidade da empresa, né, para apuração do exercício social, sendo anual ou trimestral. Selecionando a opção anual, por exemplo, basta clicar em encerramento de exercício, o sistema irá dar uma mensagem de confirmação, é só você clicar em sim, que ele já vai realizar a apuração e, consequentemente, o resultado aí que vai ser apurado e as transferências às contas de patrimônio líquido. E um outro ponto importante é a opção cancelar encerramento do exercício. Essa opção ela será utilizada quando houver a necessidade de realizar alguma edição em algum lançamento. É importante também informar que o sistema não permitirá realizar qualquer edição nos lançamentos caso houver o encerramento do exercício. Então, para isso, basta a gente vir na rotina de encerrar exercício e clicar na opção cancelar encerramento do exercício, que ele vai habilitar uma mensagem onde será confirmado aí o encerramento, bastando clicar em sim para ele poder habilitar e retomar aquela mensagem padrão dizendo que não existem informações para serem exibidas.
Então agora nós vamos abordar os nossos relatórios demonstrativos, mas antes nós vamos ver alguns cadastros que vão impactar nessas emissões. Nós vamos verificar o cadastro de contador, então nós vamos acessar cadastros, responsáveis, contadores. Aqui nós vamos preencher os dados do contador, então dados obrigatórios como CPF, nome completo, o nome, o número do RG e deixar marcada a flag de contador ativo enquanto aquele contador for o responsável por aquela empresa. Abaixo nós temos os dados de CRC, cargo e número sequencial de CRC, que também são importantes para a geração da ECD e da ECF. Aqui nós vamos deixar também marcada a flag de CRC definitivo para essa finalidade, e se ele for o contador responsável, basta marcar aqui a flag também. Endereço e contato também devem estar preenchidos. O próximo cadastro que a gente vai verificar, então, é o cadastro da empresa. Vamos acessar cadastros empresas. Vamos aqui na aba identificação e preencher com o contador cadastrado, né, que é o contador ali responsável por essa empresa. O próximo cadastro, então, é o cadastro de sócios. Nós vamos acessar cadastros responsáveis, sócios. E o que a gente precisa saber? É de suma importância que a gente preencha corretamente os dados, tá, do cadastro aqui do sócio. Então, nós vamos preencher nome completo, o CPF obrigatoriamente, data de nascimento, nacionalidade. Na aba documentos, nós vamos preencher o número do RG, para que esses dados também saiam nos nossos demonstrativos. Na aba identificação, nós temos a qualificação desse sócio, o cargo dele na empresa e a profissão. Nós temos que marcar se esse sócio é o responsável pela empresa perante o Ministério da Fazenda e também se ele assina pela empresa. Então, nós temos aqui, nesse caso, 2 sócios, sendo que um assina pela empresa e o outro não. Então, a gente vai ter um impacto disso adiante. A aba Participação e Distribuição dos Lucros, ela deve ser preenchida também para fins de ECD e ECF. Então, sempre colocar a data de início, ou seja, desde quando essa pessoa é sócio dessa empresa, e colocar os percentuais de capital total e capital votante. A data fim só vai ser preenchida em caso de saída do sócio ou alguma alteração que venha a ter naquela empresa. Endereço e contato também são importantes de serem preenchidos. Então, com tudo conferido, nós podemos partir para a emissão dos nossos demonstrativos. Nós vamos abordar com vocês os principais, porém o sistema ele dispõe de diversas outras opções para que vocês possam ali conferir os lançamentos e as apurações. Para que a gente possa acessar as rotinas onde são disponibilizados os demonstrativos, basta a gente vir na guia de relatórios, selecionar a guia de balanço patrimonial, que será a primeira demonstração que a gente vai repassar junto com vocês. Aqui nessa rotina, vocês podem observar que vai ser possível selecionar o tipo de modelo do 1 ao 4, como também um comparativo entre os anos, isso vai de acordo com a necessidade da empresa. Outro ponto importante é a flag de cenário / filial. É necessário verificar se todos os cenários estão devidamente marcados, havendo a falta de marcação de algum, as informações referentes a essa integração, elas não serão apresentadas. Então, por isso é importante sempre deixar as opções marcadas para que os dados sejam apresentados. Uma outra observação aqui, pessoal, eu não sei se vocês observaram, quando o Rose estava apresentando, no nosso cadastro de sócio estavam sendo apresentados 2 contadores, e aqui, na hora que a gente, 2 sócios, e na hora que a gente foi habilitar, né, a rotina de balanço, ele apareceu apenas 1. E isso ocorre por quê? Se a gente for lá no cadastro do cadastro responsáveis e sócios, a gente vai conseguir observar, conforme a Rose havia falado, que na aba de identificação é extremamente importante a gente marcar que esse responsável ele assina pela empresa. Então, fazendo essa marcação e salvando o cadastro, basta vir aqui na rotina de balanço patrimonial novamente, atualizar a tela, que os dados do sócio serão apresentados. Outro ponto importante, a necessidade de marcar esse campo. Se esse campo ele não estiver marcado, os dados do sócio não serão apresentados no campo de assinatura. Então, aqui embaixo nós temos algumas opções de filtro, né, como termo de responsabilidade, informações de responsabilidade, e logo aqui abaixo a gente tem as opções de impressão, onde eu vou fazer a definição do filtro de acordo também com a necessidade no momento de emitir o balanço. Inclusive, a gente tem imprimir texto conclusivo,
passivo, imprimir os dados do contador. Então esse filtro fica a cargo de vocês fazerem esse parâmetro para que o relatório saia conforme desejado. Então aqui embaixo também um outro ponto importante, caso seja necessário que a emissão do balanço venha com o CNPJ e endereço, é importante a gente vir nesse campo, selecionar a opção conforme a gente precisa e a partir da definição de todos os filtros, basta a gente clicar em processar para que o nosso balanço ele seja gerado. Então vocês podem ver, né, que o balanço ele foi gerado baseado no modelo 2, a gente consegue também verificar, né, que há também o campo de assinatura do sócio, sócio 1, sócio 2 e logo abaixo também o contador. Então a gente passou aí pela parte do balanço patrimonial, agora a Rose vai falar um pouco sobre a DRE. Então vamos lá, vamos acessar relatórios DRE padrão. A DRE também traz várias possibilidades de flags para a gente marcar ou desmarcar de acordo com a realidade de cada empresa. Nós vamos iniciar aqui verificando que nós também temos um modelo, temos a DRE padrão e a DRE comparativa. Vamos ter a régua de período para que você possa selecionar mês a mês ou selecionar todos para que todos os períodos saiam também no seu relatório. Abaixo nós temos os sócios, então tem a possibilidade de selecioná-los ou desmarcá-los caso necessário. Na parte de baixo, nos quadrantes, tipo de relatório, movimento, declarar e opções de impressão, também teremos aquelas opções que trazem a possibilidade de levar informações ou tirar informações caso sejam necessárias também para esse relatório. Aqui abaixo nós temos a exibir numeração de páginas, onde você pode modificar aqui também, porque são campos acessíveis. Aqui nós temos também, que vale destacar, o campo emissão. Então aqui ele vai trazer a data do dia que a gente está acessando, né, da data que está sendo gerado esse relatório, porém você pode clicar e fazer a seleção de uma outra data, caso seja da sua vontade. Então basta clicar em processar para que o nosso relatório seja gerado. Nós teremos aqui então as nossas receitas, as despesas e o resultado do exercício. Descendo a página aqui, a gente verifica também que ele trouxe os dados dos sócios, né, sócio 2 e sócio 1, e também o contador com os campos para que eles possam assinar esse relatório. E dando continuidade, a gente agora vai também apresentar o demonstrativo contábil ADFC, que é o demonstrativo do fluxo de caixa. Para que a gente consiga localizar a rotina, é necessário que a gente venha em relatórios, demonstrações, fluxo de caixa, e o sistema ele possibilita a emissão do relatório baseado nos dois métodos disponíveis, o método direto e o método indireto. Então a gente não vai entrar muito em detalhe, né, acerca da diferença entre esses dois métodos, porém a gente vai repassar as rotinas dentro do sistema, orientando a vocês as possibilidades que o sistema oferece para que seja gerado esse demonstrativo. Então a gente pode ver, né, no método direto, que são classificados aí como títulos, né, os fluxos de caixa de atividades operacionais, né, o fluxo de caixa de atividades de investimentos e assim sucessivamente. Para essa rotina, o sistema ele possibilita realizar o lançamento manual em cada campo ou também, se for necessário, basta clicar na linha aonde você deseja fazer a vinculação da conta e logo aqui abaixo incluir um campo. A partir dessa inclusão, você clica aqui na reticência, será possível que o seu plano de conta seja habilitado e, consequentemente, fazer a vinculação das contas para que o demonstrativo ele seja gerado. Então, a partir desse parâmetro definido, sendo ele de forma manual ou sendo ele pela vinculação das contas contábeis, basta vir aqui, imprimir DFC método direto. Aqui logo acima, a gente pode observar que o sistema disponibiliza de algumas opções que também são importantes. Então, se eu quero, né, emitir a minha DFC anual, trimestral, mensal, o sistema também oferece essa disponibilidade. Aqui no campo de opções, vai ser o momento que a gente vai poder realizar alguns filtros para que o sistema possa ou suprimir alguma linha zerada, ou com essa marcação aqui será possível exibir se aquele valor ou não ele foi editado manualmente. Tem a possibilidade também de limpar
todos os valores, tem a possibilidade de destravar também os valores para realizar um novo processamento. A partir dessa definição do filtro, basta clicar em aplicar. E vocês podem ver que aqui possui também o campo de assinatura, onde será possível marcar, definir quais sócios serão integrados ao demonstrativo da DFC, o caso os dados do contador, imprimir o campo de assinatura, imprimir o campo de endereço e informar também a data de emissão. Então, basta fazer a definição do parâmetro e clicar em aplicar. Outro ponto importante, como nós já vimos falando, é o cenário barra filial. Então, é sempre importante observar se todos os cenários estão devidamente marcados para que toda apuração seja apropriada no relatório. Então, fez a definição, marcou todos os cenários, basta clicar em aplicar. A partir do momento que os filtros, as vinculações das contas e os parâmetros de assinatura já estiverem devidamente definidos, basta a gente processar, né, a nossa DFC para que ele possa trazer os valores, consequentemente, da vinculação das contas, assim como também apurar os totalizadores quando o lançamento ele for manual. Agora, após esse processamento para a emissão da DFC, basta a gente clicar nesse íconezinho, né, dessa setinha aqui no campo de imprimir, que aí ele vai habilitar para a gente a DFC método direto. Que aí, no caso, ele vai sair o demonstrativo baseado nas configurações. Vocês podem ver que aqui o nosso, né, já foi um comparativo entre os anos, então ele vai listar aí para a gente a nossa demonstração de fluxo de caixa do método direto. O método indireto, ele também segue as mesmas definições, né? Então, nós teremos aí campos que serão necessários fazer o devido parâmetro, como também as vinculações das contas. A diferença é que o método direto e indireto tem uma forma de interpretação dos dados. Então, com isso, mas em termos de parâmetro, vocês podem observar que possui a mesma disponibilidade. Eu posso fazer ou a vinculação da minha conta contábil, de acordo com a linha, né? No caso aqui eu estou exemplificando o aumento do estoque. Se eu quero inserir uma conta contábil para que o sistema processe automaticamente o valor, basta eu vir aqui e incluir uma nova opção, e a partir dessa nova opção vai ser apresentado o meu balanço para que eu possa fazer a associação dessa conta. Então, o sistema também oferece para o método indireto a possibilidade de vincular as contas, assim como também realizar o lançamento manual. Lembrando que após realizar esse processo, sempre é necessário processar para que o sistema apure os totalizadores, né, que são esses campos que estão em negrito. E aqui também, pelo DFC do método indireto, é necessário emitir anual, trimestral. No campo de opções também, ele vai oferecer a possibilidade de suprimir as linhas zeradas, limpar valores e destravar, assim como também a assinatura conforme os parâmetros definidos no método direto. Então, vocês podem observar que também, em termos de filtro, ele possui esse mesmo parâmetro entre essas duas rotinas. Então, para isso, para a gente emitir após a vinculação das contas e o lançamento, basta a gente clicar em processar para ele apurar os totalizadores, e para imprimir o demonstrativo, basta clicar na guia de imprimir, no íconezinho, DFC método indireto, que aí será apresentado as informações conforme os parâmetros que a gente definiu na rotina anterior. Então ele já vai trazer os dados aí contemplando o que foi realizado no filtro. O próximo demonstrativo que vamos ver é a DMPL. Então nós vamos acessar relatórios, demonstrações, mutações do patrimônio líquido. Esse demonstrativo, ele é feito de forma manual. A gente tem que vir preencher todas as linhas de acordo com as colunas que a gente tiver tido movimentação. E aí nos campos em negrito, ele vai trazer para a gente os totais de tudo que a gente preencheu acima. A partir daí, nós vamos ter aqui em cima tanto a parte de assinaturas, para levar tanto os dados do contador quanto os dos sócios. Basta clicar em aplicar. E nós temos também o botão de opções, onde ele vai trazer opções de suprimir as linhas zeradas, exibição de zeros, enfim, vários outros campos aqui. Basta clicar em aplicar também. E para imprimir esse relatório, como que a gente faz? Nós temos aqui, ó, o ícone de impressora. Basta clicar nele e clicar em demonstração das mutações do patrimônio líquido para que o sistema gere para a gente o relatório. Então aqui ele trouxe com todos os dados que eu preenchi. No caso, eu não suprimi as linhas zeradas, então estão todos
os campos aqui, todas as linhas, mesmo as que não têm valor. Então, um outro demonstrativo que é muito utilizado aí, principalmente para registro nas juntas comerciais, são o livro diário geral. Para a gente poder acessar essa rotina, basta vir em relatório, livro diário geral. Aqui, nessa rotina, será possível, nessa primeira linha de configurações geral, fazer a definição de quem assinará, né, os demonstrativos, assim como também aqui no campo de opção de assinaturas, será o momento que a gente vai fazer a definição de quais os relatórios que serão emitidos e que poderão também apresentar assinatura nos relatórios. No caso aí também oferece a possibilidade do cargo do sócio, o endereço do contador, esses parâmetros são definidos de acordo com a necessidade de vocês. Lembrando também, que é importante a gente citar, essa informação referente ao balancete e o balanço patrimonial. Vocês podem ver que eles estão rabiscados, né? Eles estão como se eles estivessem impossibilitados de ser utilizados. Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque eu não tenho o encerramento do exercício devidamente realizado. Ele só será habilitado, esses campos, quando tiverem dessa forma, quando o encerramento do exercício tiver realizado. Então, se eu vier aqui em processos, encerrar exercício e fazer o encerramento do exercício, consequentemente, aquela opção ela será habilitada. Então, encerramos aqui anualmente, só para demonstração, vamos atualizar aqui a nossa rotina, vocês vão observar que o campo ficará habilitado para selecionar. Então, o sistema oferece todos esses recursos e clicando em cada linha, é muito importante a gente também pontuar isso, que clicando em cada linha, por exemplo, no termo de abertura, eu possuo a possibilidade de realizar filtros para cada tipo de relatório emitido. Então, se eu venho aqui no meu livro diário, eu posso selecionar quais são os tipos de modelo que eu desejo fazer a impressão, né? Selecionar se vai ser apresentado o CNPJ ou o endereço da empresa, como demais opções de impressão, assim como também os demais demonstrativos, né? O balancete, eu possuo uma opção de realizar alguns filtros para impressão desse demonstrativo, o balanço patrimonial também oferece, e os demais recursos basta clicar sobre eles e aí realizar o parâmetro conforme a necessidade. Vamos reforçar a importância, né, desse ícone do cenário /filial. É importante sempre verificar se todos os cenários estão devidamente marcados e após, caso seja necessário, fazer os parâmetros de definição, número de página, iniciar a numeração da folha, exibir numeração de página ou não. Então, após a definição do filtro conforme necessidade, basta clicar em processar, que o sistema irá gerar todas as informações. Inclusive, também, o sistema oferece a possibilidade de exportar para PDF-A, né, que já são aí modelos exigidos aí pelas juntas comerciais. Então, se tratando do livro diário geral, a gente contemplou os relatórios que são disponíveis aí pelo sistema, além também de falar um pouquinho sobre cada campo. E, por fim, a gente vai falar sobre as demonstrações das contas referenciais. Essas demonstrações, elas são montadas baseado no plano de contas referencial vinculado lá no cadastro das contas, né? Para vocês que entregam a SF, vocês sabem a importância que é referenciar o plano de contas para atender o layout do arquivo. Então, para que a gente possa, né, localizar essa rotina, basta vocês virem em relatórios, demonstrações das contas referenciais, que aqui será disponibilizado o balancete, o balanço e a DRE a fim de verificação antes da emissão e geração do arquivo para validação. Não é isso, Rose? Isso mesmo, Marco. Então é isso, nós vamos encerrando o conteúdo de hoje. Esperamos que tenha sido útil para vocês e que todas as dúvidas de vocês tenham sido respondidas aí. Caso tenha alguma outra dúvida, podem nos enviar aí nos comentários que a gente vai responder. Gostaria de informá-los também que no dia 13/4, às 15 horas, nós teremos um novo webinar. O tema é a geração e processamento da escrituração contábil digital, que é a ECD. Então se inscrevam aqui no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Nos sigam também nas redes sociais para não ficar de fora de nenhuma das novidades que estão vindo por aí. Até mais! Até mais!